Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse vídeo que você acabou de abrir é o nosso especial de Boa Noite do Minuto com Deus. Uma seleção de mensagens que vão aquietar o seu coração, fortalecer a sua fé e te lembrar da presença do Senhor enquanto você descansa. Se você está procurando o devocional inédito do dia, a mensagem nova que foi postada hoje, é só clicar no vídeo que vai estar no comentário fixado aqui embaixo. Agora, se entregue a esse momento. Deixe a palavra de Deus falar com você. Deixe a sua mente descansar na presença do Senhor. E permita que Ele cuide do seu coração e da sua mente enquanto você ouve. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe poderosamente. As pessoas estão se tornando tão ativistas. O que é o ativista? É aquele que se envolve com muitas atividades ao mesmo tempo, aquele que quer abraçar o mundo. As pessoas se tornam tão ativistas que perdem momentos importantes. Por exemplo, não conseguem ver o crescimento dos filhos. Irmão, irmã, se você está criando um filho, olha, isso é uma oportunidade única. Eu tive 3 filhos com a minha esposa. Hoje nenhum dos 3 mora comigo mais. Mas a gente aproveitou muito bem. Eu não sei, Deus me deu essa percepção desde o dia em que eu fui pai pela primeira vez, de que aquilo que eu estava tomando nas minhas mãos era um tesouro assim inestimável. Hoje são moças e rapazes, adultos, mas se eu paro para pensar que eu me lembro deles pequenininhos, me lembro deles no meu colo, eu me lembro dando a mão para eles, passeando com eles, levando para tomar vacina, dando banho. Graças a Deus eu fui um pai muito participativo. É claro que todos nós temos falhas, temos erros. Se pudéssemos voltar no tempo, faríamos muita coisa diferente. Mas eu estive presente na vida dos meus filhos. Sempre que a gente pôde, a gente tirou férias juntos. Não eram lugares maravilhosos, exuberantes, mas era o que eu podia pagar na época. E até hoje a gente tem essa preocupação. A gente fica tentando encaixar a agenda de um com o outro para tirar férias juntos. Nos próximos meses a gente deve até fazer uma viagem juntos. E eu recomendo que você faça isso. Crie memórias positivas na sua família. O que vai ficar na mente dos seus filhos não são os melhores brinquedos, as melhores roupas, as melhores comidas que você pagou. O que vai ficar na memória dos seus filhos, da sua família, é a sua presença, é a sua participação. É o dia em que eu estive lá na escola da minha filha para ver ela dançar, ela fazer uma apresentação lá na escolinha. É o dia em que a Gabi ganhou a rainha da pipoca. É o dia em que a Mariana se formou lá, a formatura, sabe aquelas formaturas de prézinho? Sabe? O menino fez 5 anos de idade, formou. Pois é, mas eu estava lá e ela com uma faixa, com um vestido toda linda, dei um anel para ela. E tudo isso, o Gabriel, quando fez uma apresentação lá na escola, eu estava lá, eu e minha esposa, estávamos lá na primeira fila, tirando foto e tal. De certa forma, Deus já havia colocado no meu coração a importância que seria esses momentos. Como isso faria diferença para nós hoje. Hoje a gente pega fotos, pega vídeos antigos e ri muito e chora muito, porque a vida é isso. A vida, Jó escreveu aqui, nossos dias na terra não passam de uma sombra. Talvez a sua sombra está no auge aí e você não consegue perceber que em algum momento ela vai se dissipar. Essa sombra passa. Então, nós temos que pedir a Deus sabedoria
para administrarmos bem o nosso tempo. O tempo é a moeda mais valiosa que nós temos. Não é o ouro, não é a prata, não é a sua casa bonita, enfeitada. O tempo é o que nós temos de mais valioso. Os homens mais poderosos da terra, os homens mais ricos do mundo, no final da sua vida, dariam toda a sua fortuna se pudessem obter mais tempo. Se pudessem obter mais tempo. Então, organize o seu tempo, administre o seu dia. Eu sei que todos nós temos as nossas tarefas diárias, as nossas ocupações, precisamos cuidar da casa, do trabalho, dos filhos, da comida, das compras, da manutenção da casa. Mas coloque junto com isso aí a convivência. Conviver é preciso. Se assentar à mesa e dialogar é preciso, é necessário, é importante, vai fazer a diferença para você. Não deixe de fazer isso. Viva intensamente cada dia. Cada dia que Deus permite que você acorde é um presente, é uma dádiva. Aproveite ele da melhor maneira. Não perca tempo com discussões inúteis na internet, na televisão, lá no grupo da família. Às vezes a gente entra só para criticar o político A ou o político B, né? E pensando assim, poxa, eu podia estar aproveitando melhor o meu tempo, fazendo algo mais precioso. Eu fico muito feliz, irmãos, por essa oportunidade que Deus me dá, né, de postar esse vídeo aqui todos os dias. Isso é como se fosse um diário para mim. E um dia a minha filha falou algo assim que foi muito profundo. Ela falou assim, poxa, meu pai tem feito uma coisa tão legal na rede social. Um dia eu quero mostrar isso para os meus filhos. Aí não tem jeito, né? Aí me derruba eu pensar que um dia eu não estarei mais aqui, mas que a minha filha vai estar mostrando isso aqui para os filhos dela e para os netos, né? Talvez, falar, olha, esse aqui foi seu avô, esse aqui foi o Edivaldo Oliveira, olha aqui, olha as coisas que ele falava, né? Então, tem a ver com legado. O tempo que você tem, que é dado por Deus, é o tempo para você deixar um legado para as futuras gerações. Eu não estou falando que todo mundo precisa ter um canal no YouTube, precisa ter uma página no Facebook, um perfil no Instagram, não é isso. Mas aquilo que você diz todos os dias, aquilo que você expressa com seus lábios, as suas atitudes, a sua generosidade, o seu acolhimento, tudo isso é algo que está ficando para a posteridade, para que um dia as pessoas se lembrem de você. Então, se da sua boca só saem coisas ruins, só sai sentimento de ódio, de vingança, de fofoca, de futrica, de falar mal dos outros, é isso que você está deixando, é isso que você está plantando, sabe? Mas se você planta todos os dias coisas boas, palavras de refrigério, palavras de motivação, de encorajamento, você está plantando boas sementes na vida das pessoas. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, que o Senhor preparou para nós. Sejamos gratos a Ele, nos alegremos nele. Tem uma pessoa colocando aqui, dizendo que perdeu um filho, está aqui no Instagram. Frutinri, eu não sei como é que é o nome, mas está desse jeito aqui no Instagram. Eu perdi um filho com 16 anos e o filho dele, meu neto. Pastor, Deus me deu a oportunidade de vê-los e almoçar pela última vez com cada um. Glória a Deus. Olha que maravilha. Então, ainda que seja, né,
a dor da perda, que eu sei que é muito pesado e não tem consolo para isso. Mas a imagem que essa pessoa guarda é que houve um último momento ali de comunhão, de se assentar à mesa, de conversar, não de brigar, de confusão, de querer resolver as diferenças, não. Família sempre vai ter diferença. A família é formada por seres humanos individuais, com a cabeça individual, cada um pensa de uma forma, cada um tem uma visão diferente a respeito de determinados assuntos. Então não adianta você querer que a família pense e haja da mesma maneira, sempre vai ter coisas diferentes. Mas isso não é motivo para você deixar de amá-los, de amá-la. Ame seu pai, ame sua mãe, ame seus filhos, ame seus irmãos, seus avós, primos, primas. Ô, gente, como faz diferença na nossa vida os nossos familiares, não é verdade? Como eles marcam a nossa vida e como a gente às vezes não percebe isso naquele momento que está acontecendo. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. É a palavra que está nesse livro aqui. O seu tempo é agora, né? O seu tempo é agora. Viva isso. Viva o dia de hoje, aproveite o dia de hoje. Eu quero encerrar aqui orando por você, convidando você para estar às 8 horas da noite aqui também. A gente ora juntos novamente, né? Cada hora com um tema diferente, com um aspecto diferente, porque a palavra de Deus, ela nos leva a reflexões a respeito de várias coisas. E eu tenho tentado fazer aqui de uma forma que deixe o Espírito Santo à vontade, né? Para que ele fale ao seu coração. E eu creio que hoje ele falou ao coração de muita gente. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Coloque seu nome, o seu pedido de oração aí nos comentários. Me diga aí um fato importante que marcou a sua vida e que você guarda hoje com muito carinho na sua memória. Você pode falar assim, não, pastor, eu fiz uma viagem uma vez com a minha família que foi maravilhosa. Foi toda atrapalhada, toda cheia de problemas, mas o que eu me lembro era o sorriso da minha mãe, do meu pai. Tem gente que... É engraçado, né? Tem viagens que a gente planeja e vai com a família e é o maior perrengue. A gente fica num lugar ruim, a gente passa por experiências confusas, pneu furado, mas só que isso fica na nossa memória de uma forma tão gostosa, não é verdade? Nós já tivemos momentos assim muito bons, muito engraçados em família e guardamos com muito carinho. E eu espero ainda escrever muitas páginas na minha vida, né, ao lado da minha esposa, sempre que puder ao lado dos filhos. Isso é maravilhoso. E isso é o que importa. Não é o tanto de dinheiro que você tem, não é se o seu carro é um carro do zero ou não é quanto você tem na conta. Felicidade, irmãos, ela não está à venda. Felicidade não está à venda. Felicidade é algo dada por Deus. Por Deus. E está muito mais ligada àquilo que nós somos do que àquilo que nós temos. O ser para Deus é mais importante do que o ter. Você pode ter muitas coisas materiais aí, você pode ter uma casa linda, maravilhosa, luxuosa e não ser feliz e não estar em paz consigo mesmo. Mas vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos agradecer por esse momento aqui, né, de comunhão, de reflexão e vamos pedir ao Senhor que continue falando conosco durante esse dia. Essa é a nossa oração da tarde. 8 horas tem a oração da noite. Eu espero você. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo teu imenso amor,
pela tua misericórdia. Te agradecemos por mais um dia de vida. Com todos os nossos recursos financeiros, nós não poderíamos adquirir mais um dia de vida. Isso é uma dádiva que vem do Senhor e nós reconhecemos isso. Senhor, nos tire do automático, no nome de Jesus. Nos coloca no modo offline, para que nós possamos parar e contemplar as maravilhas que o Senhor tem nos dado. A presença da nossa família, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos irmãos, o crescimento dos nossos filhos, o relacionamento com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, por mais que às vezes seja difícil, seja complicado, o pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem disponibilizado sempre à nossa mesa, a roupa que nós vestimos, a nossa saúde, por mais que às vezes ela seja precária, ela se torne um pouco debilitada, mas nós cremos que o Senhor está no controle da nossa vida. Te agradecemos por tudo isso, Senhor, por tudo isso. Te agradecemos pelas coisas materiais que o Senhor tem nos dado, que permitem que a nossa vida seja levada com mais conforto. Mas te agradecemos principalmente pelas coisas espirituais, por alimentar a nossa fé, pela Tua palavra, que todos os dias nos ensina coisas novas. Obrigado, Deus, porque um dia nem todas as pessoas tinham a Bíblia ao seu dispor como nós temos hoje. E muitas vezes hoje nós a temos com essa facilidade, mas deixamos ela encostada ali no nosso armário, na nossa estante, em cima da prateleira, e sem nos darmos conta de que podemos abri-la e lê-la todos os dias e sermos alimentados de uma forma poderosa. Eu abençoo, Senhor, cada vida, cada família representada aqui pelas pessoas que estão assistindo essa mensagem. Também te amo, Alessandra. Amo você de todo o meu coração. Você é a mulher da minha vida, viu? E que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, ministrando ao nosso coração de uma forma simples, de uma forma poderosa. Que todos nós possamos entender qual é o teu propósito e viver cada dia de uma forma intensa, como se fosse o último dia. Que eu possa fazer hoje a diferença na vida de alguém. Que eu possa tirar os olhos de mim mesmo, que eu possa colocar os olhos em Ti e ser um instrumento de milagre, ser uma bênção para alguém. Eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoada, mas eu quero também ser uma bênção na vida das pessoas. Por isso, nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos, consagramos a Ti o nosso dia. Toma a nossa vida em Tuas mãos. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra em nome de Jesus, receba ela no seu coração, leia novamente lá, leia todo o capítulo de Jó capítulo 8, eu li Jó capítulo 8, versículo 9, leia a Bíblia todos os dias, ela tem um poder de transformar a sua vida, amém? Que Deus te abençoe, eu espero você aqui mais tarde para orarmos juntos, para refletirmos juntos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém. Deus, eu sei que muitas pessoas, nesse momento que estão ouvindo essa mensagem, acompanhando essa transmissão, têm sido paralisadas por sentimentos que não vêm de Ti, principalmente pelo sentimento de culpa, pelo sentimento do medo, pelo sentimento da repressão, da opressão.
Mas eu peço que o Senhor vá de encontro ao coração e à mente delas nesse momento, através do Teu Espírito Santo. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. O texto que eu quero ler, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejam curados, para que vocês sarem. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando eu confesso a minha culpa e quando eu recebo a oração de alguém, eu sou curado. É o que está dizendo a palavra. E essa cura aqui, ela diz respeito à cura física. Segundo a vontade de Deus, Ele pode operar uma cura, um milagre, independentemente da doença a qual você tiver sido acometido. Ou pode se tratar de uma cura espiritual, uma cura emocional, uma cura de um trauma, uma cura de uma ferida que tem corroído você por dentro. Tudo isso vem a partir do momento em que eu confesso a minha culpa. Eu ponho para fora a minha culpa. Tem pessoas que por dentro estão sendo destruídos pela culpa. Coloque essa culpa para fora. Eu sei que é difícil falar sobre os erros que nós cometemos, mas é pior ainda conviver com eles. Entenda isso. É muito difícil reconhecermos os nossos erros e mais ainda expressarmos com as nossas palavras esses erros, esses pecados. Mas o pior é conviver com eles, internamente com eles. Amém? Não há razão para você não falar sobre essa culpa que tem atormentado você. Porque Jesus, Ele nos deixa tranquilos em relação a isso. Se hoje você está sobrecarregado por causa de um erro que você cometeu, seja um erro recente ou até mesmo um erro lá no seu passado, um passado longínquo, fale isso para Deus. Mas não fale só em pensamentos, não. Expresse a sua oração com palavras. Expresse isso com as suas palavras. Irmãos, você tem toda a liberdade para se achegar a Deus, porque Jesus, quando Ele foi crucificado, a palavra diz que o véu do santuário se rasgou e agora nós temos livre acesso a Deus. Podemos nos aproximar dele. Expresse a sua oração com palavras para Deus. Diga: Senhor, eu pequei em relação a essa e essa área. Eu fiz isso. Deus já sabe, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Mas Ele quer ouvir da sua boca, porque isso é um sinal de arrependimento. E a confissão, ela traz cura. É o que está dizendo aqui, é o que o Tiago está dizendo aqui. Amém? Quando nós deixamos de utilizar as ferramentas que Deus nos deu para vivermos em paz, nós estamos desperdiçando o sacrifício de Cristo. Quando deixamos de utilizar as ferramentas que Deus nos deu, que ferramentas, pastor? A oração, a confissão, o arrependimento, expressar com nossas palavras a nossa dor, o nosso pecado. Quando nós fazemos isso, nós estamos desperdiçando o sacrifício de Jesus. Eu e você temos direito ao perdão, à redenção e, sobretudo, ao acolhimento, ao colo do Deus que nos ama. Tem pessoas que imaginam Deus como um juiz severo, implacável, que está olhando para nós e a qualquer momento vai nos fulminar. Deus é justiça, sim, mas Ele é amor. E Ele
nos amou de tal maneira, o apóstolo João escreveu, Deus nos amou de tal maneira. E eu fico pensando nessa expressão, de tal maneira, de tal forma, a tal ponto, que entregou o seu único filho para morrer por nós. Então Deus nos ama e nos ama muito. Ele nos ama, Ele não nos ama pouco não, Ele nos ama muito. Quando nós nos achegamos a Deus, arrependidos do nosso pecado, com o nosso coração contrito pelo arrependimento, quando nós reconhecemos as nossas falhas, Deus, Ele não está preparado para nos julgar e nos condenar e nos lançar no inferno, não. Deus está pronto para nos perdoar. Diante do nosso arrependimento. O que é arrependimento? É quando eu reconheço que eu fiz algo de errado e decido no meu coração não fazer mais. Diante dessa atitude, a palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Quem encobre as suas transgressões não prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então Deus está pronto para nos acolher, para nos abraçar com seus braços de amor e de misericórdia. Essa culpa que você carrega pode estar paralisando a sua vida, impedindo você e a sua família de prosperar. Confesse a Deus. Vá atrás daquilo que você tem direito, que é o perdão de Deus, daquilo que Ele deixou disponível para nós. Você, caso seja necessário, às vezes você não tem coragem de falar isso, de expressar, de desabafar. Eu sempre tenho dito aqui, você pode procurar uma ajuda profissional, sabia? Um psicólogo, um terapeuta, isso não é pecado não. Se por acaso você machucou os sentimentos de alguém, vá até essa pessoa. Peça perdão para ela. Ah, pastor, eu não converso com ele, não converso com ela há muito tempo. Vá até ele, vá até ela e diga, olha, eu quero te pedir perdão, quero liberar perdão para você. Estou fazendo isso porque eu quero ficar com o meu coração em paz. Paz com Deus, paz com você e paz comigo mesmo. Não importa quem estava errado, quem estava certo. Deixe que o perdão entre nesse negócio aí, nessa situação. Porque a Bíblia nos manda perdoar. Se nós recebemos de Deus o perdão, temos que perdoar as pessoas também. A misericórdia do Senhor é infinita. Ela está disponível para nós todos os dias. Para que carregar esse fardo, se Jesus já o carregou por nós? Amém? Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? É uma live bem breve, é uma transmissão bem breve. De repente seu feijão está no fogo aí, seu arroz está no fogo, você está com a mesa aí preparada para o seu almoço, para a sua refeição. Então eu não quero tomar muito o seu tempo, mas eu passei aqui porque Deus colocou essa palavra em meu coração e eu queria compartilhar com você. Eu quero orar a Deus para que a culpa não domine mais a sua mente. Você já foi perdoado. Você já foi perdoada. Receba essa palavra em nome de Jesus. E eu encerro com uma passagem de Romanos capítulo 8, que eu gosto muito. Essa voz que muitas vezes vem na sua mente acusar você é a voz do inimigo. Do mesmo jeito que a voz do Espírito Santo vem ministrar ao seu coração as promessas de Deus, vem testificar no seu coração que você é livre em Cristo, que você pode se tornar uma nova criatura, que Deus te permite um recomeço. A voz de Satanás, ela vem dizer para você que você é um miserável, que você continua
sem o perdão de Deus, mas isso não é verdade. A voz que nos acusa é a voz de Satanás, não é a voz de Deus. Deus, ele nos faz sim, nos lembrar dos nossos erros, dos nossos pecados, mas quando o Espírito Santo nos lembra, ele nos lembra com amor. E a repreensão de Deus, ela nos leva ao arrependimento, ela produz vida em nós. A acusação de Satanás produz morte. Por isso, identifique isso. E aí o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, verso 33 e 34. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem poderá acusar aqueles que foram escolhidos por Deus? É o próprio Deus quem os justifica. Quem nos justifica diante do Senhor não somos nós mesmos, é o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo continua falando, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Jesus Cristo está hoje à direita do Pai, de onde Ele intercede, Ele clama por nós. Significa que quando Deus olha para nós, antes que Deus veja os nossos pecados, Jesus se coloca diante dele e diz, eu já paguei pelo pecado dele, eu já paguei pelo pecado dela, eu já me entreguei na cruz por causa dele. Então a ira de Deus é aplacada pelo sacrifício de Jesus. Amém? Nós temos um acusador, que é Satanás, e temos um advogado, que é Jesus Cristo. Aí a pergunta que eu quero deixar para você é, eu vou acreditar no meu acusador ou eu vou acreditar no meu advogado? Responda aí nos comentários. Você prefere acreditar no seu acusador ou você prefere acreditar no seu advogado, naquele que está te defendendo? Receba, meu irmão, minha irmã, essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero clamar ao Senhor pela sua vida, para que você seja livre da culpa. Quando eu terminar aqui essa oração, mande essa mensagem para alguém, porque muitas pessoas precisam conhecer essa verdade. Muitas pessoas estão sendo sufocadas pela acusação de Satanás, mas elas precisam receber no seu coração, na sua alma, no seu espírito, o refrigério que vem de Deus. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos clamar ao Pai nesse momento. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Eu louvo a Ti, Pai, porque muitas pessoas entenderam e receberam no seu coração essa palavra. Por isso estão escrevendo aqui nos comentários que acreditam que tem um advogado. Elas acreditam na defesa desse advogado e não nas palavras do acusador. Aleluia. Obrigado porque muitas pessoas, assim como a Neta Santos, estão compartilhando essa palavra. Que eles mandem essa palavra para muitas pessoas, porque eu sei que muitos precisam ser alcançados por essa verdade. Deus, eu sei que muitas pessoas, nesse momento que estão ouvindo essa mensagem, acompanhando essa transmissão, têm sido paralisadas por sentimentos que não vêm de Ti, principalmente pelo sentimento de culpa, pelo sentimento do medo, pelo sentimento da repressão, da opressão. Mas eu peço que o Senhor vá de encontro ao coração e à mente delas nesse momento, através do Teu Espírito Santo. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que tem nos sobrecarregado. No nome de Jesus, que todas as pessoas que estão ouvindo possam escrever aqui nos comentários aquilo que as tem sobrecarregado, aquilo que tem pesado a vida delas e que possam ser livres. Nós
Entregamos ao Senhor o fardo pesado que temos levado e recebemos de Ti o fardo leve do Teu Filho Jesus. Obrigado porque o Senhor nos ouve. Liberta-nos desse sentimento de culpa. Liberta a nossa família. Liberta aquelas pessoas que nós amamos. Nós recebemos o Teu perdão e liberamos perdão também para aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram. Assim como recebemos de Ti a misericórdia, nós liberamos também a misericórdia sobre a vida de cada pessoa, porque queremos estar em paz, Senhor. É isso o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não morrerá, mas receberá a vida eterna. Ah, pastor, eu conheço gente que acredita em Jesus e morreu. Ele morreu a morte física, mas a morte que João está falando aqui é a morte espiritual. É a morte que vem depois da morte. O nosso corpo é pó, é limitado, é finito. A Bíblia diz assim, que o homem foi feito do pó e ao pó voltará. Essa é uma verdade incontestável. A morte é uma verdade incontestável. Acredite você em Deus ou não. Eu sei que tem gente que crê em Deus, tem gente que crê no universo, numa energia cósmica, mas a morte é uma verdade que une todas as religiões, as crenças. Nós que somos cristãos, cremos numa vida depois da morte. Então, se você crê que depois da morte haverá vida, que tal você garantir a sua passagem para a vida eterna, entregando a sua vida para Cristo? Tudo isso que você está correndo atrás aí é importante, eu sei. Você precisa de dinheiro, você precisa do seu trabalho, da sua produtividade, do seu celular novo, da sua roupa bacana. Amém, glória a Deus. Mas saiba que isso não é o fim de tudo. Isso não é o que mais importa na vida. Os bens terrenos são passageiros, irmãos. A segurança e a vida eterna são permanentes. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu assim: o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Em Romanos 3, Paulo fala isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa fé em Jesus nos garante que, mesmo diante da brevidade da vida, nós receberemos a promessa de algo eterno, duradouro, infinitamente mais relevante do que essa vida que nós temos aqui agora. Amém? Se você crê nessa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu sei que tudo isso vai passar. Inclusive a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza. Um dia tudo isso vai passar. Se a nossa vida se resume somente a esse tempo aqui na Terra,
nós não teríamos sentido nessa vida. A vida é mais do que isso, meu irmão. A vida é mais do que isso, minha irmã. Essa é uma palavra que serve de esperança para você, que tem vivido uma vida, muitas vezes, com dificuldade, uma vida pelejada, uma vida miserável, uma vida onde você somente tem experimentado dor, perdas, luto, tristeza. Haverá uma vida eterna para você desfrutar. E essa também é uma palavra de esperança para aqueles que tiveram que se despedir de pessoas amadas. Ele partiu para a vida eterna. Ela partiu para a vida eterna. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso que eu estou pregando essa palavra aqui, para que muitas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. Amém? Receba Jesus no seu coração. Receba Cristo no seu coração. Eu sei que muitas vezes você tentou preencher o vazio aí dentro da sua alma com o sexo, com as drogas, com o jogo, com, não sei, com a tecnologia, com as redes sociais, com um monte de coisas. E aí você deita a sua cabeça no travesseiro, você percebe que aquele vazio ainda está dentro de você. É porque falta você beber dessa água viva que é Jesus. Aquele que beber da água que Jesus lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que ele beber se tornará dentro dessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria passageira. Não será uma alegria que, quando o dinheiro acabar, a alegria também vai acabar. Não será uma alegria que, quando o casamento fracassar, a alegria vai acabar também. Eu já celebrei vários casamentos e é maravilhoso. Aquele momento ali em que os noivos, né, estão se unindo, fazendo uma aliança de amor, construindo uma vida juntos, e glória a Deus por isso. Eu acredito no casamento, eu acredito nessa instituição criada por Deus que é o casamento. Mas eu recebo centenas de mensagens dizendo assim: pastor, meu casamento acabou, a minha vida acabou. Não, ainda que o seu casamento tenha acabado, a sua vida não acabou. Porque a proposta de Deus, a vontade de Deus para a sua vida não é apenas um casamento, mas é que você desfrute da vida eterna ao lado dele, ao lado de Jesus. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Pastor, eu tinha um emprego há mais de 20 anos numa empresa, me mandaram embora. Acabou tudo para mim. Não, não acabou. Não acabou. Muitas vezes Deus usa até mesmo as circunstâncias para nos fazer aproximar dele. Quantos de nós estamos aqui hoje buscando a Deus, servindo a Deus, porque passamos lá atrás por um momento de dor, de dificuldade, de angústia, de perda. Tivemos que passar pelo vale, né? Às vezes o vale da sombra da morte, para nos aproximarmos de Deus, para conhecermos a Deus. Quantas pessoas? Pessoas às vezes famosas. Eu estava vendo a entrevista de um jogador, eu acompanho futebol, né? Eu sou meio vidrado em futebol. Um jogador que tinha muito dinheiro, que foi campeão em muitos clubes por onde passou, e seleção brasileira. E ele falou, mas havia um vazio dentro do meu coração que eu não conseguia entender.
E quando ele entregou a vida dele para Cristo, ele foi plenamente satisfeito, feliz. O dinheiro agora já não importava mais tanto para ele. A carreira já não importava. O reconhecimento, a fama. Essas coisas não comovem Deus não, irmãos. Multidões não comovem Deus. Às vezes eu vejo pessoas que vão pregar e vê aquela multidão assim, e fica empolgada com a multidão, né? Multidão não empolga Deus, não. O que empolga Deus, sabe o que é? Arrependimento. É quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você para refletir na sua vida, através de uma reflexão como essa aqui, e você percebe que precisa de algo mais. Que aquilo em que você está apostando todas as suas forças é ilusório, é passageiro. É nesse momento que o Espírito Santo sopra aos seus ouvidos que você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração é a fonte da vida. Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Os tesouros eternos são aqueles em que nós devemos investir. A vida eterna é a maior dádiva que nós podemos receber. E ela nos é garantida pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, que eu e você possamos viver de maneira a refletir essas verdades, buscando aquilo que é eterno e permitindo que o nosso coração esteja focado no Senhor, porque Deus é quem nos dá a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza é a vida eterna. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Durante a nossa vida, durante a nossa trajetória aqui nesse mundo, nós teremos alegria. Nós teremos muitos motivos para nos alegrar. Teremos sim um tempo de dor, de sofrimento, de angústia, de perdas, né? Algumas pessoas que nós amamos, nós vamos nos despedir delas ao longo da vida. Mas nós não podemos deixar de considerar que Deus também nos proporcionou momentos de alegria aqui na Terra. Alegria. Alegria de se formar em um curso que você estudou, que você esquentou aí, banco de faculdade durante 4 anos, né? Que você esteve presente em uma sala de aula, fazendo o seu 2º grau durante 3 anos, 4 anos. E aí quando você se forma, alegria, satisfação, alegria por conseguir o primeiro emprego. Como é bom, não é, irmãos? A gente se alegrar pelo primeiro emprego. Eu me lembro do meu primeiro emprego, que alegria. Eu consegui um emprego num banco. Eu fui bancário. Aos 18 anos eu consegui meu primeiro emprego. Que alegria. Alegria quando a gente se casa com a pessoa que a gente ama. Eu fiquei muito alegre quando eu me casei com a minha esposa. Ela foi minha primeira namorada e eu o primeiro namorado dela. E nós éramos muito jovens, eu tinha 20 anos, ela tinha 18. Mas estávamos apaixonados e nos casamos. Que momento de alegria, que satisfação. Meu Deus, que sentimento assim de realização.
E aí vem mais alegria. Alegria quando nasce o primeiro filho. A primeira filha, né? No meu caso, a Gabi foi a primeira que nasceu. Nasceu em 89. Depois, mais alegria, veio a Mariana, em 91. Que alegria! Um casal jovem, com filhos, a casa já tem outro movimento. 6 anos depois, em 96, outubro de 96, vem o terceiro filho, Gabriel. Que alegria! Então, eu não posso dizer que a vida só trouxe coisas ruins pra gente, porque isso não é verdade. Ainda hoje pela manhã eu falei sobre isso no Instagram, aqui no YouTube também, sobre essa satisfação que nós temos em muitas coisas aqui nessa vida. Nós devemos ser gratos a Deus pelas coisas que Ele já nos deu, sabe? Isso deveria alegrar o nosso coração. E eu sei que alegra o seu coração. Você pode comentar aqui, você que está acompanhando, você pode escrever aqui nos comentários alguma coisa que aconteceu na sua vida pela qual você é alegre. Alguma coisa que te trouxe alegria? Escreva aqui nos comentários. Algo que trouxe a você alegria. Eu tenho certeza que você tem algum motivo para se alegrar. Só que o que João está dizendo aqui é o seguinte: eu vou compartilhar essas palavras com vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria só será completa quando nós conhecermos a pessoa de Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração. Você só terá alegria plena quando você conhecer verdadeiramente a pessoa de Cristo. Versículo 5. Eu vou só até o 10, tá? Eu estou lendo 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Espera só um pouquinho. A garganta tem hora que dá uma falhada. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Aqui já tem uma outra história para contar. João estava falando de Jesus, começa falando, olha, nós vimos ele com os nossos olhos, nós tocamos nele, nós andamos com ele, nós ceamos com ele. Estávamos em vários momentos em que ele operou milagres. E agora João começa a falar o que ele ouviu de Jesus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que agora transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Quando o apóstolo João está dizendo que Deus é luz e nele não há treva, João está nos explicando que Deus não compactua com o pecado. Que Deus é santo, Deus é luz, e ele não compactua com as trevas. Algumas outras passagens, né, associadas a essa aqui, eu quero deixar para você. João capítulo 1, versículo 5, que diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. A quem temerei?
Então, Deus é luz e nele não há trevas. Essa passagem aqui, no versículo 5, é um chamado para que nós vivamos uma vida de santidade. Versículo 6. O versículo 6, ele complementa essa ideia. Olha só. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dizemos que nós temos comunhão com Deus, com Jesus, mas andamos nas trevas, nós estamos, na verdade, mentindo. Nós não estamos praticando a verdade. Se você diz que é de Jesus, você deve se afastar do pecado. Pastor, quem vai me dizer o que é pecado e o que não é? Leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Se você tiver dificuldade, acompanhe as mensagens aqui do Minuto com Deus. Todos os dias nós temos uma breve palavra aqui de interpretação das Escrituras, mas você pode também procurar ajuda próxima a você, com pessoas que sejam maduras na fé, pessoas que vão te mostrar passagens bíblicas, que vão ensinar você. Eu sei que existem milhares de igrejas espalhadas por esse Brasil afora, onde você pode aprender, você pode ser discipulado, você pode se batizar, porque nós temos que ter essa preocupação de andar na luz e não nas trevas. Deus não compactua com trevas, irmãos. Eu quero citar ainda João capítulo 3, do verso 19 ao 21, que diz assim, olha: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem está em pecado, muitas vezes não quer se aproximar de Jesus, porque tem medo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, a luz veio ao mundo, só que é interessante que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras humanas são más. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.